tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Bem-vindos e bem-vindas. Então, hoje vamos fazer aqui uma live e falar das ordens do amor. Olá! E o que é que são as ordens do amor? Eu vou aqui começando e depois, à medida que as pessoas forem entrando, vou apanhando. Então, as ordens do amor fazem parte das constelações familiares e são umas ordens muito importantes e que nós, de facto, ao tomarmos consciência delas, conseguimos, na nossa vida, perceber porque é que algumas coisas então nos acontecem, o que é que está aqui por trás e a desencadear determinados padrões, determinadas crenças e que nós não percebemos, ou determinados bloqueios também, e que nós não percebemos e, através da compreensão das ordens do amor, de facto, acabamos por perceber coisas que ainda não tínhamos chegado lá. Então, o Bert Hellinger criou, é o pai das constelações e ele criou aqui 3 ordens muito importantes. E são elas, eu já falei sobre isso em posts, mas vou reforçar aqui. Portanto, temos a primeira ordem, ou uma das ordens, é a ordem do pertencimento. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que todas as pessoas pertencem ao sistema, ou seja, todas as pessoas da família têm de estar incluídos na família e não excluídos. E o que é que nós podemos ver aqui? Quando alguém morre, por exemplo, ou aquele parente que fugiu, ou que, sei lá, morreu na guerra, ou que se afastou da família, ou que teve uma doença, ou que decidiu ser addicted, agora se me vem a palavra em inglês, ou seja, escolheu o caminho das drogas e do álcool. Isto é tudo exclusões, ok? Então, o que é que nós temos aqui? Temos alguém que se está a excluir do sistema familiar. E normalmente, quando há excluídos, este excluído está a dizer ao sistema, a alguém que também ficou excluído atrás, eu por ti também me excluo. Então, o que é que esta ordem é? Todos pertencem e não podem haver excluídos, porque quando há excluídos na família, algures à frente, alguém também se vai se excluir. Também podemos entender como excluídos pessoas que não ficaram, não é? Os abortos, sejam voluntários ou involuntários, crianças que morreram muito novas. Portanto, temos aqui vários tipos de exclusão que criam estes conflitos no sistema. Porquê? Porque quando não... É como se nós víssemos o sistema, não é? A minha querida professora Paula dizia que é como se nós tivéssemos um grande puzzle e faltam peças, não é? Então, quando nós levantamos o puzzle desmorona-se todo. Então, é exatamente isso. Ou seja, quando há excluídos, o sistema não está em equilíbrio, não está com um bom chão. Então, existem muitos conflitos na família, pessoas que não se dão bem umas com as outras, pessoas que viram as costas umas às outras, pessoas que também se excluem ou são excluídas. Então, esta primeira ordem é isto, ou seja, é muito importante na nossa família nós, de facto, percebermos quem é que pode estar excluído na família, sabermos se existiram abortos, se existiram mortes muito cedo. Porquê? Porque alguns à frente então alguém vai dizer eu por ti também me excluo, eu por ti também adoeço, eu por ti, não é? As lealdades inconscientes que nós desenvolvemos porque eu por ti também faço isto. Então, esta primeira ordem é uma ordem muito importante e que normalmente no campo das constelações, quando se abre o campo e se vai trabalhar qualquer que seja o tema, há sempre... tem que sempre se procurar se há excluídos no sistema, porque se houver excluídos não há equilíbrio, então é isso que se procura. E o exercício que eu deixo sobre
e o exercício que eu deixo sobre esta ordem em específico é, de facto, pegares numa caneta e no papel e escreveres assim algo que não penses muito. Quem é que tu sentes que pode estar excluído e que está a impactar com o teu campo, ok? Porque às vezes temos lealdades com tios, temos lealdades com primos, com os avós, e isso também impacta a nossa vida. Boa tarde a quem tem chegado. Estou a falar ainda da primeira ordem, que é a ordem do pertencimento, ou seja, todos pertencem, não podem haver excluídos, está bem? E os excluídos, mesmo que, e agora vou falar aqui de uma temática um pouco mais sensível, mas mesmo que esses excluídos sejam, por exemplo, pessoas que eram violentas, abusadoras, ok? Essas pessoas também pertencem. Nós não precisamos de nos dar com elas, ok? Porque, obviamente, por questões de segurança, mas nós precisamos de saber que aquela pessoa também pertence e por trás de um agressor também há uma vítima, não é? Esse agressor também foi vítima, não é? Pessoa ferida fere o outro. Então, essas pessoas também têm que estar no sistema, pertencer ao sistema. E como é que elas têm que pertencer? Fazendo parte, elas também fazem parte, têm lá o seu lugar. O que acontece é que nós não precisamos de coabitar ou de facto ter proximidade, mas nós temos que saber que há um lugar daquela pessoa e que ela pertence, está bem? Porque senão, mais uma vez, o sistema fica desequilibrado. Então, todos pertencem a esta ordem e por muito que nos custe, por muito que às vezes aos nossos pais e etc. custe integrar um pai ou uma avó que, sei lá, que abandonou, que etc. Ok? É muito importante que eles pertençam na mesma. Porque se nós não os integrarmos dentro de nós, se nós não os aceitarmos dentro, nós estamos também a excluir partes nossas e a ter lealdade com esse familiar que de facto não pertence, está bem? Então, os excluídos é mesmo importante que todos pertençam, que todos façam parte, porque senão este grande chão, não é? Que é a família, este grande chão não está em equilíbrio e nós também para a frente não podemos caminhar com equilíbrio se para trás não há uma boa estrutura, não é? É como se fosse a casa. Na casa nós não construímos o telhado, construímos primeiro as fundações, não é? Então é a mesma coisa. Se nós não tivermos o nosso chão, não é? A nossa base bem estruturada, para a frente também não vamos conseguir construir sem estar desestruturado. Então, esta é a primeira ordem. O exercício que vos deixo é pegarem no papel e na caneta e escreverem a primeira pessoa que vocês sintam que está excluída e que vos impacta, ok? Que morreu cedo, que é um aborto, que teve uma doença, que é viciado em jogo, drogas, álcool, etc. Portanto, existe aqui sempre uma forma de exclusão diferente, mas que pode estar a impactar também a tua vida e tu podes estar a dizer eu por ti também me excluo ou excluo partes minhas ou eu por ti também adoeço, está bem? Então, esse é o primeiro convite que vos deixo sobre a ordem. A segunda ordem é a ordem da hierarquia, ok? Então, nós existimos porque os nossos pais existem, porque os nossos avós existem, porque os nossos bisavós existem e por aí vai, não é? E assim como nas empresas existe uma hierarquia, não é? Existe o chefe, não é? O diretor da empresa, o criador da empresa e depois os gestores e depois os supervisores e por aí vai, não é? Existe uma ordem e assim é esta ordem hierárquica também na família. Então, os grandes, não é? São os que vieram antes de nós. E nós perante eles somos os pequenos. E é como se fosse mesmo a escadinha. E é a escadinha, ok? E há que respeitar esta ordem, estes lugares numa família. É muito importante respeitar a ordem, porquê?
Porque se nós dizemos assim aos nossos pais ou aos nossos avós, ai, tu não consegues, tu não és capaz, tu isto, aquilo eu faço por ti, nós estamos a assumir o papel ou de pai dos nossos pais ou de pai dos nossos avós, não é? Estamos a assumir papéis que não são nossos e isso vai criar uma desarmonia também ao nível do sistema. Porque, por um lado, se eu digo ao grande que não é capaz, eu desempodero, não é? Por outro lado, eu também me retiro do meu lugar, hierarquicamente, não é? Eu retiro-me dali para ir fazer um papel de grande. E o que é que eu faço aqui? Eu digo para a frente, para o meu sistema, que eu não estou disponível para trás. Está bem? E quem se coloca acima dos pais, acima dos avós, coloca-se em arrogância perante a vida também. Ok? Não respeita e não honra a história e o que veio antes. Então é muito importante nós respeitarmos as ordens, estas 3 ordens do amor. Eu já vou falar da terceira, mas é muito importante nós respeitarmos estas ordens. Ok, Filipa, tudo bem, mas a minha mãe não estudou muito e então ela não é capaz de resolver as coisas. Ela é capaz. E nós não é simplesmente dizer não, tu és capaz e não te ajudo. Se a nossa mãe nos pedir ajuda, nós ajudamos, não é? Mas não em nos colocarmos no papel de ela é incapaz, eu faço por ti. Não, eu ajudo-te a compreender. Eu vou contigo, ok? Mas há um pedido de ajuda. Porque nesta escadinha, nesta ordem hierárquica, os grandes dão e os pequenos recebem, não é? Os pais dão e nós recebemos, ok? É a única vez em que há o desequilíbrio entre o dar e o receber. E que não é desequilíbrio. Porquê? Porque os pais, não é? Deram uma coisa que nós não conseguimos pagar. Que é o quê? A nossa vida. Ok? Os nossos pais deram-nos a vida. E nós não conseguimos pagar. A não ser que façamos algo de bom com ela, a não ser que tenhamos sucesso, a não ser que consigamos caminhar na vida, a não ser que... E mesmo assim, não é um preço justo, ok? Mas se nós caminharmos, se nós seguirmos com a nossa vida, já é algo de bom que nós fazemos para trás, ok? E os nossos pais e os nossos avós ficarão orgulhosos daquilo que nós estamos a fazer e a construir para a frente. Então, os grandes dão e os pequenos recebem, ok? Esta é a única vez que o dar e o receber está desequilibrado, que não é desequilíbrio, portanto, os pais dão e os filhos recebem. Quantas vezes, e agora vou-vos deixar a consciência de quantas vezes vocês já não sentiram que, ok, mas isto não é a minha responsabilidade, isto não é o meu papel, porque é que eu agora... Sei lá, agora é que tenho que andar a resolver as coisas do banco do meu pai, agora é que tenho que andar a resolver qualquer coisa por eles, porque eles não conseguem, não se ajeitam, nananana, aquelas conversas todas. Isto é estar fora do lugar, ok? E é subtil. Nós, por vezes, não é? Nem nos apercebemos e a forma como fazemos as coisas é estar a fazer pelo outro. Mas quando nós só fazemos por quem? Pelos nossos filhos, não é? Que são pequenos, que precisam dessa ajuda, não é? Dessa compreensão. Se nós fazemos pelos nossos pais, nós estamos-nos a pôr acima deles. Então, muito importante respeitar esta segunda ordem também, a ordem da hierarquia, porque se nós nos colocamos noutro papel, nós não estamos a viver a nossa vida, estamos a viver a vida dos nossos avós ou dos nossos bisavós, dependendo de quem é que nós nos estamos a meter em cima, e podemos estar a entrar onde? No fluxo da morte. Ok? Fluxo da morte é olhar só para o passado, é ficar lá atrás. E quando nós só olhamos para trás, nós não conseguimos avançar na nossa vida, que é em frente, para o futuro, não é? Então, podemos estar a entrar no fluxo da morte. Entrar no fluxo da morte pode ser através de doença, através de... É só mais um dia após dia é mais um dia após dia é mais um dia, ok? Não faço nada de diferente, de bom
não sinto alegria, portanto é mais um dia e amanhã é outro dia e é isto, estão a ver? Isto também pode ser o fluxo da morte, porque, quer dizer, eu não tenho alegria de viver, não é? Então eu estou a caminhar eu redimi-me, não é? Ok, pronto, olha, é assim, ok? Então, isso pode significar que nós estamos a olhar para trás, pode significar que estamos com alguma lealdade lá atrás e não largamos. E normalmente isto acontece quando? Quando somos crianças, ok? Quando somos crianças, a criança por amor faz tudo, porque nesta ordem hierárquica os grandes são mais importantes, vamos dizer assim, do que os pequenos. Então a criança diz assim: eu por ti, mãe ou pai, eu resolvo, eu por ti carrego as tuas dores, eu por ti também carrego a tua frustração. E a criança, no seu inconsciente, ok? As constelações, o que mostram, não é? E onde nós atuamos é no campo inconsciente. Então, tudo isto que eu estou aqui a explicar se passa ao nível do inconsciente. Mas a criança, por amor, e por isso é que se chamam as ordens do amor, porque nós, por amor ao sistema, não é? Por amor ao serviço, estar ao serviço do sistema, nós dizemos isso, ou seja, por amor a ti eu carrego as dores, por amor a ti eu também me excluo, por amor a ti eu também adoeço, por amor a ti então eu troco de lugar contigo, mãe ou pai, e agora sou eu que sou o teu par, ok? Portanto, há aqui muitas dinâmicas inconscientes que de facto levam ao desequilíbrio então de estar na harmonia, na fluidez, não é? Do sistema, ou de estar na desarmonia. Por isso é que muitas vezes pais competem com filhos, porque trocamos de lugar com o par, não é? Então há uma competição e normalmente pode haver uma competição, por exemplo, quando são os filhos da mamã ou as filhas do papá, não é? Os preferidos. Porquê? Porque quando há esses filhos da mamã ou os filhos do papá, ou as filhas do papá, essa criança, não é? Está ao nível da mãe ou do pai. Então, vamos para o par. E o que é que acontece? Essa criança está no meio dos pais. E quando está no meio dos pais, está a competir com a mãe ou com o pai. Então, mais uma vez, o desequilíbrio. Mas isso lá está. Pode ter a ver com lealdades, não é? Que aquela criança está com alguma lealdade à mãe. Ou a dizer à mãe, ok, ou a dizer aos pais, eu por vocês meto-me no meio para vos segurar e para vocês não se separarem, por exemplo, ok? Então, isto tudo passa-se no inconsciente. A criança, por amor ao sistema, diz eu por ti faço isto e cria-se uma desordem nesta hierarquia. Então, outro objetivo das constelações, não é? O objetivo principal das constelações é repor o amor, não é? Onde o fluxo ficou bloqueado. E repor o amor é isto, é repor estas ordens, não é? É incluir os que estão excluídos, pôr as pessoas todas no seu lugar. Porquê? Porque eu tenho o direito e a bênção de poder viver a minha vida, de poder construir a minha vida para a frente, ok? E muitas vezes, sim, nós construímos a nossa vida para a frente, nós seguimos, não é? Mas seguimos com lentes que não são nossas, não é? A olhar para o pai ou para a mãe, ou para os avós, ou para o whatever, com lentes de outra pessoa, com pesos que não são nossos e muitas vezes a repetir padrões, a repetir... Vou já ler a dúvida. A repetir exatamente o mesmo, a história que se passou com a mãe ou com o pai, porque por vezes nós dizemos assim, se tu não foste feliz eu também não vou ser, ok? Isto é uma lealdade, porque é, ok, se tu não és eu também não me sinto merecedora de ser. Então há muita coisa que se passa no inconsciente. Agora vou ler aqui a dúvida. E quando é a mãe a competir com a filha, ou seja, coloca-se ao lado da filha, roupa que usa, os seus problemas, conta-lhe os seus problemas de adulta, é a mesma coisa, ok? Normalmente é a mãe que está em competição com a filha. Porquê? Porque a filha está no meio dos pais. Então a filha subiu como se
e agora quero só deixar um exercício sobre isso, que é, quando fecha os olhos, como é que vê a sua filha? Mais pequena, igual ou maior? Está bem? Deixa esse exercício para fazer. Mas normalmente os pais ou os filhos não são amigos, está bem? É porque de alguma forma, algures na vida, ela subiu para o mesmo patamar que você e é um par, ou seja, é como se fosse uma amiga, não é mãe e filha, ok? E há coisas que, ok, nós podemos conversar com os nossos filhos, porque de alguma forma isso é também nos mostrar a nossa vulnerabilidade, mostrar que há problemas, mostrar que há desafios, ok? Mas há coisas que pronto, e principalmente imagino que partilha consigo coisas que são do pai ou do companheiro. E sem entrar Pronto, ok, sim, não é consigo, mas podia ser. É o exemplo. Aquele adulto não cresceu. Exato, o adulto não cresceu, então a criança cresceu, meio adulto, meio criança, e agora estava a dizer uma coisa e perdi o raciocínio. Mas basicamente, sim, essa criança, não é? Essa filha está ao lado e não abaixo. Ou seja, está na posição de par, de irmã, não é? Como se fosse irmã, em vez de estar na posição de filha, que é abaixo, que é pequena. E muitas vezes os filhos. Já sei, já voltei, já puxei. Muitas vezes, quando, por exemplo, as mães falam mal da relação que têm com o pai, isso é muito. Isso mexe com a criança, ok? Com a criança, com a adolescente. Porquê? Porque de repente a adolescente é confrontada com como assim? Então, mas assim eu só posso amar um pai? Ok? E o que é que acontece? Se a mãe diz qualquer coisa do pai, essa criança sente-se na dualidade de eu amo o meu pai, mas se a minha mãe está a dizer que ele, sei lá, é mau ou whatever, ok? Então, se calhar eu não posso amar o meu pai. Então, mas eu amo, mas eu também venho dele. Mas, percebem? Então começa-se a criar aqui uma dinâmica interior da criança e por isso é que muitas crianças se revoltam, por isso é que muitas crianças se excluem, porque entretanto uma das partes dela também se está a excluir por causa disto, por causa desta divisão. Quando os pais se separam, há muito esta questão de o filho, então mas e agora? Mas eu amo a mãe e o pai. Não é? Como é que eu vou lidar com isto? E o que nós precisamos dizer à criança é: o que se passa entre ti e o pai é um assunto nosso, dos grandes. Não tem nada a ver contigo. Ok? Porquê? Porque a criança... Ok, não é por mim que eles estão a separar e é seguro amar os dois. Porquê? Porque o pai e a mãe estão em todas as células do nosso corpo. Então, se nós, algures na vida, temos essa separação ou temos essa guerrilha entre pais, o que é que pode acontecer se os pais não nos afastarem disto, não é? Acontece que nós também começamos a excluir partes nossas, interiores. Que é, ok, excluo então o pai ou excluo a mãe, porque não é seguro amar. Entendem? Então, é aqui que a constelação também atua, que é, ok, pai e mãe existem dentro de nós. Por muito que nós queiramos fugir, rejeitar, etc., está dentro. Então, quando nós queremos rejeitar o pai e a mãe, estamos a rejeitar o pai e a mãe em nós, ou seja, o feminino e o masculino em nós, e partes nossas. E quando nós começamos a rejeitar, nós começamos a dissociar-nos também de nós próprios, a desligar o nosso corpo, a desligar as emoções, ou transbordar, não é? Podemos ter problemas físicos, doenças, problemas mentais, portanto, há que haver depois uma associação novamente, está bem? Não sei se consegui esclarecer aqui quanto à questão, mas se tiverem dúvidas vão colocando. É sempre bom também
respondermos aqui as dúvidas em direto. Então, o exercício que eu deixo foi aquele que eu disse há bocado. Portanto, quando nós queremos perceber se estamos no mesmo lugar, ou abaixo ou acima, fechamos os olhos, visualizamos o nosso sistema ou os nossos pais, por exemplo, se quisermos ver como é que estamos em relação aos pais, e tentamos perceber como é que os vemos. Se eles são grandes, se são do mesmo tamanho ou se são mais pequenos, ok? Porque se são grandes, estão no sítio certo. Se estão ao mesmo nível, estão em par, portanto não estão no sítio certo. Se estão abaixo, também não estão no sítio certo, porque nós estamos acima deles, portanto estamos a ser os pais deles, ok? E a última ordem, também muito importante, é o equilíbrio entre o dar e o receber. Há pouco na hierarquia eu estava a dizer, os pais dão e os filhos recebem, não é? Aqui é a única vez em que uns dão mais e os outros só recebem, ok? Porquê? Porque recebemos a vida, que é assim a coisa mais valiosa que nós podemos ter e sem preço, ok? É de um valor gigante, não tem preço. No equilíbrio entre o dar e o receber, estamos a falar das relações de pares. Relações de amizade, relações de casal, ok? Relações em que nós estamos com pares. Então, e mesmo nós terapeutas, não é? Ok, eu presto o serviço e a pessoa retribui-me através do valor que eu cobro. Portanto, isto é o equilíbrio entre o dar e o receber, não é? Na relação de casal, quando nós vamos, e aqui eu vou falar um bocadinho disto, porque é sempre interessante falar sobre as relações de casal, que é quando nós vamos para as relações, não é? Nós vamos, e mesmo nas relações de amizade, porque muitas vezes é isto, não é? Quando nós vamos para uma relação, nós não vamos só uma pessoa singular, ok? São duas pessoas, não é? Que vão com os seus sistemas. Então, normalmente nós o que é que levamos para as relações de pares? Levamos a nossa criança interior ferida, com tudo o que ela carrega. E muitas vezes o que é que nós também procuramos nas relações? E agora posso falar na relação de casal. Imagina que a pessoa A tem um problema, tem falta de pai. E a pessoa B também tem falta de pai ou falta de mãe, não é? Então, eles vão procurar fora o que não tiveram dentro, ok? Porque a relação com os pais, a relação dos pais e a relação com os pais é onde nós aprendemos. É onde nós aprendemos a relação... Bem, isso depois falo quando falar da relação com a mãe e com o pai. Mas é com a relação dos pais e na relação com os pais que nós aprendemos sobre relações, não é? E independentemente do que aprendamos. É assim que nós aprendemos, não é? Depois vamos para o mundo e percebemos que há mais, mas pronto. Então, basicamente, eles vão... E o que é que pode haver aqui? E que acontece na maior parte das vezes... E nós, agora, com esta consciência, depois podemos observar como é que foram as relações, mesmo as relações que terminamos, os namorados, etc. Um vai à procura do pai, outro vai à procura da mãe. Não é? Para suprir aquilo que os nossos pais não deram. E eu faço aspas porque os pais deram o suficiente, que foi a vida, ok? Pois o que deram a seguir era o que tinham e o que sabiam. Portanto... Só fazendo essas aspas, está bem? Mas pronto, nós vamos procurar fora o que achamos que nos falta e ainda bem, porque se os nossos pais não dessem tudo, nós não precisávamos de procurar nada, está bem? E éramos uns mimados, e éramos uns atadinhos, e éramos uns atrapalhados da vida, por isso tudo o que nos deram foi o suficiente e o que nos faltou nós vamos procurar. Então... Nós vamos então procurar nas relações a mãe e o pai, não é? Então quantas vezes, e muitas vezes, nós mulheres, e não desfazendo, porque obviamente que há relações diferentes, mas nós mulheres damos muito, não é? As guerreiras dão muito, estão sempre lá e lavam a casa e passam a roupa e os filhos e aquilo, montanha de coisas para fazer, não é? E eu faço por ti também, e marido podes-te ir a sentar,
entendem? Ou o marido vai procurar a mãe, portanto, procura alguém que lhe faça as coisas, não é? Que dê só. Só que o que é que isto cria, não é? Se nós, nas relações de par, nós temos que dar e receber, dar e receber. Ok, às vezes eu dou um bocadinho mais, mas o outro depois às vezes também dá um bocadinho mais e estamos nesta... É como jogar ténis, não é? Toma a bola, toma a bola. É isto, está bem? Quando um só manda a bola, o outro fica cheio de bolas, ainda leva com elas na cabeça, não é? Fazendo aqui um bocadinho de humor sobre a temática. Mas o que é que acontece? Aquele outro, a outra pessoa ficou cheia de coisas, não é? Cheia, e esta vazia, não é? E o que é que acontece aqui? Acontece que isto é too much, eu não consigo devolver isto tudo. Ok? Então eu vou-me embora. Ou mesmo que não se vá embora, epá, é desinteressante, porque ela é a minha mãe. Mas eu não... Ninguém tem interesse pela mãe, não é? Interesse íntimo pela mãe, não é? Então, começa a haver nos casais aquele desinteresse. Epá, já não faz sentido. Vou embora. Ou então começa a haver o conflito da mulher a dizer: pois, mas eu dou tudo e tu não me dás nada. Não é? Porque ela dá demais. Ou ao contrário, mas eu dou-te tudo, nunca estás satisfeita. Ok? E este desequilíbrio entre o dar e o receber criam estes desequilíbrios nas relações. Então muitas vezes o homem está casado com a mãe, a mulher está casada com o pai ou com o filho, ok? Isto aqui fazendo esses paralelismos. E o que é que acontece? Existe desinteresse. E por isso é que muitas vezes as relações acabam rápido. Porque estamos os dois em infantilidade, não é? Duas crianças aqui a lutar por lugares e eu quero ser visto, então dou muito, e eu quero ser cuidado, não é? Eu quero receber o amor, então estou aqui para receber muito, e cria-se estas incompatibilidades, ok? Porque a relação de pares tem que haver esta sinergia, não é? Esta troca, dar e receber. Então, compreender esta ordem é muito importante. Porquê? Nem dar de mais, nem dar de menos. Dar de igual forma. Ok? E nós só damos muito aos nossos filhos. E só recebemos muito dos nossos pais. Nas outras relações tem que haver aqui um equilíbrio entre o dar e o receber. Para que de facto haja esse equilíbrio interior. Para que eu sinta, ok, eu dei mas recebi. Pronto, está completo o ciclo. Estão a ver? Porque se eu sinto que estou só a dar, é cansativo, começa a frustração, não é? E em que lugar é que eu estou? O que é que eu pretendo com dar tanto? Está bem? Então, esta é a terceira ordem, portanto são três ordens do amor. A ordem do pertencimento, todos pertencem, por isso os excluídos têm que ser incluídos. A ordem da hierarquia, todos têm o seu lugar. E a ordem do dar e do receber, ou seja, tem que haver este equilíbrio. O terceiro exercício que eu deixo sobre esta ordem é precisamente esse. Agora, com esta consciência, irem para as relações e perceberem o que é que está a acontecer. Ok? Será que eu estou a dar demais? Será que eu não estou a dar tanto? Perceberem, ok? Com esta consciência, agora conseguirem perceber como é que está a acontecer essa troca. Olharem para a vossa relação de casal, para a vossa relação de amizade e, de facto, perceberem como é que está esta troca. Porque é aqui que muitas vezes nós também conseguimos ajustar, ok? Mesmo enquanto casal, ok, é dizer ao outro, olha, entretanto eu já estou aqui, é conversar, não é? É comunicação, entretanto já estou assoberbada. Será que podemos redefinir tarefas? Será que percebem? E às vezes é só isto que é preciso, ok, vamos redefinir, redefinido. E pronto, o equilíbrio volta, ok? E lá está, às vezes há um do casal que dá mais, é verdade, mas que isso não seja sempre, não é? Às vezes acontece, há uma pessoa,
e é em todas as relações. Quando há desequilíbrio e é em todas as relações, desde que seja de pares, há que observar qual é o lugar em que a pessoa está, o que é que ela pretende. Ou seja, se eu dou demais, eu quero ser vista, não é? Eu quero ser validada, eu quero ser aceite. Ok? Então é como se eu dou tudo, que é para ficar bem, que é para as pessoas me verem, que é para as pessoas saberem que eu existo, para as pessoas me valorizarem. Ok? Só que o que é que eu estou a fazer? Eu estou a desvalorizar-me, porque eu estou a doar. Portanto, é como se fosse a bateria e estou a dar, esgoto a bateria e ainda tento a última bateria extra, não é? Só que estou em doação, em drenação também. Então, quando há esse desequilíbrio em todas as relações, há que perceber qual é o lugar, se é a minha criança que está aqui a agir também. Ok? Porque se é a minha criança que está a agir, então nós temos que pô-la também no seu lugar, internamente. Porque quando nós crescemos, a criança cresceu em sobrevivência, não é? Nós crescemos e colocámos as capas e colocámos não é? E se nós não trabalharmos a criança interior, e o trabalho da criança interior é sempre, ok? Porque muitas vezes quando estamos no cansaço extremo, quando estamos na frustração extrema, é a criança que está a gritar. E quando nós a pomos no lugar enquanto adultas responsáveis, que nos responsabilizamos pelas nossas ações, responsabilizamos pelo que estamos a fazer, nós dizemos assim: eu agora cuido de ti. É como se fosse mesmo uma criança. Eu agora, adulta, cuido de ti. E escolho dar na medida em que recebo também. Não sei se respondi, Ana, mas é observar quem é que está aí, ou se não fores tu, onde é que está? Quem é que está? Qual é o papel que está aí a atuar? E pronto, basicamente, são estas as ordens e ainda bem que elas existem, porque de facto todos temos um lugar, é como o puzzle, não é? A peça do puzzle só encaixa naquele sítio. Então, se a peça encaixa naquele sítio, primeiro, ela é necessária, porque quantas vezes perdemos peças? Obrigada, Lúcia. Obrigada. E venham nos próximos 2 dias. Amanhã é a relação com a mãe e depois é a relação com o pai. Hoje já fomos tocando aqui, mas pronto, mas depois vamos focar mais. Obrigada pela tua questão também. É sempre importante colocar em questões porque assim é mais fácil de responder. Mas é isso, ou seja, quantas vezes nós perdemos peças e depois ficamos tristes porque o puzzle não faz sentido. Portanto, todas as peças pertencem, todas têm um lugar e elas dão e recebem, não é? O puzzle encaixa, mas há um que dá e o outro que recebe, não é? Então, espero que vos tenha feito sentido. Obrigada a quem conseguiu estar aqui presente, é muito importante também e é muito bom saberem estas ordens, porque muitas vezes no nosso inconsciente, não sabendo, nós continuamos a protelar situações, factos na família e etc., que de facto podem ser finalizados. Podemos não trazer mais para a frente essas questões e harmonizar mais o nosso interior, porque a família nós harmonizamos aqui, está bem? Nós libertamos e deixamos no passado o que é do passado e harmonizamos tudo aqui. Não vamos conseguir mudar o avô que se deu mal com a avó ou whatever, não dá, porque já não conseguimos rebobinar para o passado, mas nós conseguimos aqui honrar, interiorizar que eles pertencem e seguir fazendo diferente, está bem? Então, muito obrigada. Deixem nos comentários o que sentiram. Quando fizerem os exercícios, digam-me o que é que sentiram aqui, principalmente no vosso cardíaco a ressoar, está bem? E deixo-vos um abraço muito apertado e tenham uma quarta-feira abençoada. Um grande beijinho.